Vamos fazer agora um circuito selo também utilizando um cilindro de duplação e uma válvula 5 duas vias. Então, para fazer o circuito selo utilizando um cilindro de duplação, eu vou colocar aqui um cilindro de duplação, vou colocar minha válvula reguladora de fluxo, eu vou virar agora, em vez de 90, vou rodar 270 graus. Já vou configurar para 50%, copiar e colar. Então essa válvula que eu copiei já está com 50%, né, de vazão. Vou fazer as conexões e aí eu preciso, para acionar um cilindro de duplação, uma válvula de 5 duas vias. Vou fazer as conexões também. Vou colocar uma fonte de ar. E eu vou colocar na opção de escape o silenciador. Para transformar ou para configurar essa válvula como uma válvula eletropneumática, eu tenho que colocar no acionamento do lado esquerdo um solenoide e do lado direito também. Então tá aí meu circuito eletropneumático. A válvula 5 duas vias é essa, fisicamente. Do lado esquerdo tem uma solenoide, lado direito também, e o corpo da válvula é idêntico àquele de acionamento pneumático. O que muda é o comando que fica aqui. Então esse é o símbolo, o corpo é o mesmo, 5 duas vias, e aqui muda então o símbolo para um solenoide. Voltando ao FluidSim, falta agora fazer o desenho da parte elétrica. Então a fonte a gente já viu, 0,24 volts. Eu vou colocar então um botão. Então a parte elétrica fica aqui embaixo, né? Vou botar um botão tipo pulsador, normalmente aberto. Eu vou colocar uma solenoide. Lembra que a gente colocou aqui entre o normalmente aberto e a solenoide, a gente colocou um botão tipo pulsador normalmente fechado, né? Então eu já vou colocar aqui. Vou colocar de novo o relé. Então o relé vai aqui em paralelo com a solenoide. E eu vou colocar o contato em paralelo com o botão liga, um contato normalmente aberto, em paralelo com o botão liga, para manter o acionamento, mesmo que eu deixe de acionar o botão liga. Então, acionar o botão liga, eu aciono a bobina do relé, a bobina fecha o contato e mantém o circuito alimentado. Ao apertar o botão desliga, ele interrompe o circuito e volta tudo ao estado inicial. O que falta fazer? Fazer as associações. Solenoide, eu uso a letra Y, então vou chamar de Y1, e o Y1 vai ser o lado esquerdo aqui da válvula. Bobina do relé, eu uso a letra K, né, para todos os componentes do relé eu uso a letra K. Então essa é a bobina, esse é o contato correspondente ao relé K1. Então está feita a associação. Falta agora o lado direito da válvula 5 duas vias. Eu vou chamar de Y2, falta colocar aqui. Y2 tem que ser uma solenoide desse tipo, então eu vou copiar e colar e vou chamar de Y2. Eu vou colocar aqui na mesma referência de 0, só que agora o Y2 ele tem que funcionar numa lógica oposta a K1. Para fazer a lógica oposta a K1, eu vou fazer o seguinte, em vez de utilizar um contato normalmente aberto, eu utilizo um contato normalmente fechado. Vou alimentar aqui, e aí eu chamo ele de K1 porque se refere à mesma bobina. Vou alinhar aqui. Então o circuito ficou dessa forma. Botão liga, botão desliga.
ao acionar o circuito, aciona solenoide Y1, acionando o Y1, avança a haste do cilindro. Quando eu desligo o circuito, toda a alimentação de Y1 é desligada. Então o que acontece? Ele liga K1 e aciona Y2, fazendo que a válvula 5 duas vezes comute e aí retorna de novo a haste do cilindro, retornando ao estado inicial. Vamos ver se isso acontece. Acionei, liga, ele vai até o final. Notem que, vou desligar agora. Mesmo que eu desligue rapidamente, desliguei o botão, ele continua acionando o circuito. E aí garante que a haste vá até o final do curso. Apertando o botão desliga, ele faz o retorno da haste. Então esse circuito é o circuito tipo selo. Vamos escrever aqui, texto. Circuito selo. Ctrl Enter para ele não fechar essa tela. Utilizando cilindro de dupla ação. Vamos fazer com uma letra grande. 20. Ok. Eu vou descer o circuito todo. Pronto. E aí eu vou colocar de novo aqui. Inserir texto. Botão liga. Ctrl C, Ctrl V. Botão desliga. Então esse é o circuito selo utilizando o cilindro de duplação. Uma observação importante: em que situações a gente utiliza a eletropneumática? Quais são as vantagens que ele tem? São 3. A primeira é que o comando consegue trabalhar em longas distâncias. Imagina você, por exemplo, utilizando uma prensa ou uma comporta ou uma porta mesmo, um portão de acionamento pneumático sendo comandada por um circuito pneumático. Você tem que colocar um botão pneumático e um circuito de ar indo do botão até a válvula de acionamento. Às vezes essa distância pode ser muito longa, coisa de quilômetros, então não vale a pena utilizar circuito pneumático. É muito mais fácil você passar um par de fios rodando aí várias centenas de metros ou até quilômetros. Então a vantagem número 1 é a questão da facilidade de você trabalhar a grandes distâncias. A segunda vantagem é poder fazer lógica. Na próxima aula a gente vai ver lógica ou lógica E utilizando contatos. Como é que a gente faz lógica ou lógica E utilizando contatos? É muito simples. Botões normalmente abertos em paralelo fazem lógica ou. Botões normalmente abertos em série fazem a lógica E. Então fazer lógica com contato elétrico é muito mais fácil do que fazer com elemento pneumático. Além disso, o tamanho é reduzido. Então esse seria a segunda vantagem do circuito elétrico em relação ao pneumático. A terceira vantagem é com relação à automação. Todas as tensões do circuito eletropneumático trabalham em 24 volts, que é o mesmo padrão de um sistema de CLP. Então a integração ou a migração de uma lógica eletropneumática para CLP é muito mais simples. Então essas são as 3 vantagens principais aí do circuito eletropneumático, do comando eletropneumático sobre o comando pneumático. Obrigado e uma boa noite.